Olá, nós vamos entrar aqui na nossa 12ª aula da disciplina de Controladoria e Prestação de Contas. Então, nosso tema da aula de hoje é procedimentos de auditoria, que é uma atividade que é realizada dentro do Departamento de Controladoria. As nossas informações institucionais, a nossa prova 2, que será realizada dia 27 de agosto, na próxima semana, quando termina essa disciplina, e os critérios já são comuns, que são atribuídos pontuações para o fórum, tarefas e prova, e a nossa prova são 10 questões objetivas lá no Google Formulários. E aí, para revisar o que a gente viu ontem, que foi o conteúdo sobre papéis de auditoria. Então, o que são os papéis de auditoria? São um conjunto de apontamentos que o auditor realiza durante o momento em que ele está examinando todos os documentos e todas as atividades desenvolvidas pela organização. Esses documentos que o auditor preenche devem ser arquivados em pastas permanentes, que são documentos que poderão ser utilizados em outras auditorias, e em pastas correntes, que são documentos que só serão úteis para esse serviço que está acontecendo agora. E esses documentos deverão ser arquivados por 5 anos. Quando você está preenchendo esses documentos, é conveniente que você codifique esses papéis e que explique determinados dados que estão contidos nesses papéis. E essas explicações podem ser na forma de tiques explicativos, que são símbolos que vão explicar uma determinada transação, notas explicativas, numeradas, textuais, ou letras explicativas, que você vai colocar dentro de um círculo para esclarecer alguma informação contida nesses papéis. E hoje nós vamos apresentar a vocês procedimentos de auditoria. Mas o que são os procedimentos? Então, são aquelas técnicas que o contador utiliza para medir, para avaliar e para verificar se o registro é válido ou não. Esses procedimentos de auditorias vão possibilitar que o auditor tenha evidências, ou seja, tenha provas suficientes e provas adequadas para poder escrever o seu relatório de auditoria ou o seu parecer de auditoria. Portanto, o auditor vai fazer o quê? Ele vai estabelecer os procedimentos, vai utilizar esses procedimentos, vai determinar a amplitude de aplicação, a extensão onde eles serão aplicados e a profundidade, em quantos registros esse procedimento será aplicado. Quais são os procedimentos? Então, nós temos 2 tipos. Os testes de observância, que vão avaliar o controle interno, e temos os testes substantivos, que vão avaliar o sistema de contabilidade. Em relação aos testes de observância, eles são realizados com o intuito de obter informações sobre o verdadeiro funcionamento e se o controle interno é efetivo ou não, se ele é praticado ou não. Portanto, esses testes de observância vão dizer se o controle interno existe, se eles são praticados, ou seja, efetivos, e se eles têm continuidade, se acontecer a mesma transação, se a gente utiliza o mesmo procedimento de controle adotado, estabelecido. Portanto, os testes de observação, eles vão avaliar o controle interno, fazendo o que o auditor tem que fazer? Ele tem que observar esse controle e inspecionar os documentos e registros classificados como ferramentas de controle das transações que a entidade aplica no seu dia a dia. E aí, quando a gente está avaliando o controle, é para a gente entender se tem erros, se tem irregularidades, para verificar se esse sistema de controle consegue detectar rapidamente os erros, se esse sistema de controle, se ele é insuficiente, ou seja, falta algum controle ainda para ser implementado, quais são as fraquezas que existem nesse sistema de controle. E aí, identificado, feita essa avaliação, o auditor vai apresentar um relatório sobre o controle interno, dizendo se ele é adequado ou não e o que tem que ser melhorado. O segundo procedimento são os testes substantivos. Eles vão avaliar o quê?
o sistema de contabilidade. Para ver o quê? Para ver se eles existem, para ver se eles identificam completamente os bens, direitos, obrigações, receitas e despesas, para ver como que se dá a aplicação desse sistema de controle, a ocorrência com que ele é utilizado, qual é a abrangência desse controle, o que ele registra e como nós iremos, e como que esse sistema mede monetariamente, como que ela apresenta o registro e como que ela divulga para a sociedade esses registros. Aí esses testes que avalia o controle, o sistema de contabilidade, eles podem ser classificados em testes de transações e saldos, porque eles vão examinar o saldo de cada conta, e tem os procedimentos de revisão analítica que vão identificar se tem alguma irregularidade no registro realizado pela contabilidade ou não. Mas quais são os tipos de procedimentos que o auditor deve executar? Primeiro, examinar a escrituração para verificar se os registros estão adequados, fazer uma revisão dos critérios de avaliação adotados pelo sistema de contabilidade, para verificar os critérios em relação a como que ele avalia, como que ele dá valor numa transação, como que ele mede, mensura aquele valor e como que aquele valor foi registrado. O terceiro tipo de procedimento é a inspeção física, o exame ou inspeção física, que é quando você vai comparar o que existe de bem com o que está no documento da contabilidade. Então, você vai pegar os registros da contabilidade e vai verificar a existência do que está mencionado no registro fisicamente. Contagem de itens físico é quando você conta e identifica o seu respectivo valor. Isso acontece muito com o caixa, né? Quando a empresa movimenta essa conta, ela conta o que tem em espécie, e muito utilizado também nos bens permanentes e nos bens de consumo, quando você conta fisicamente o que tem de bens e faz o inventário da empresa. O quinto procedimento é a circularização, que é uma carta que você vai enviar para pessoas de fora, que estão fora da organização, para comprovar um determinado valor. E essa carta, ela vai voltar com a resposta negativa ou com a resposta positiva. Se a resposta for positiva e esse terceiro escrever o valor que ele tem a receber ou a pagar, aí a gente fala que é uma resposta positiva e preto, porque ele informa o valor exato. Agora, quando ele fala que tem um valor a pagar ou tem um valor a receber, mas não informa o valor, aí a gente fala que a resposta foi positiva, mas em branco. Então, em branco não menciona o valor. E em preto já você especifica e sabe exatamente qual é o valor que esse terceiro tem com o relacionamento que ele estabeleceu com a organização. O sexto procedimento é a correlação de informações. Então, você examina uma área e vê o impacto desse registro em outros setores da organização. Então, você correlaciona as informações. Então, eu registrei na contabilidade o orçamento, aí depois ele começa a ser executado, aí eu vou lá no outro departamento e verifica se as metas que foram estabelecidas, se realmente estão sendo executadas. Ou eu tenho um sistema patrimonial que é controlado em um departamento X, e eu tenho o registro que foi feito lá na contabilidade quando esses bens foram comprados. Então, eu correlaciono essas informações. Exame dos documentos originais, então você vai pegar os contratos, os convênios, as cópias de cheques, você vai pegar os contratos de financiamento, você vai pegar os documentos que a empresa possui, notas fiscais, recibos, e vai verificar se eles são autênticos e se os valores que estão nesses documentos foram registrados. Você tem ainda exame de registros auxiliares. Então, se a empresa faz uma planilha para controlar suas obrigações, ela pode
utilizar dos valores do seu controle e verificar se eles batem com o que realmente está registrado na contabilidade. Então, são registros auxiliares, registros facultativos, registros que são elaborados por determinado setor, e aí depois o auditor fica sabendo desses registros e ele pede uma cópia dele e compara com o que realmente está registrado na contabilidade. Nós temos também exames parciais. Como a empresa realiza muitas transações, fica inviável para o auditor analisar, validar, fiscalizar todas as transações. Então, ele vai fazer uma amostra. Ele vai selecionar algumas transações e vai analisar. Por isso que os exames são sempre parciais, porque o auditor utiliza a técnica da amostragem. Temos a conferência de cálculo, né, para você verificar se o que foi calculado e registrado se condiz, se é exatamente com o que você acabou de calcular. Temos a observação, que é quando o auditor vai lá no local e analisa o fato lá onde ele acontece. Temos a entrevista ou inquérito, que é quando o auditor faz perguntas para as pessoas da empresa com o intuito de esclarecer determinados procedimentos que a empresa adota. Nós temos o questionário de controle interno, que são perguntas que são feitas para os colaboradores da empresa com a intenção de verificar se os controles estabelecidos pela instituição, se eles estão sendo executados. Temos os testes para subavaliação, que é para identificar se o registro foi feito por um valor menor do que o estava estabelecido. Ou teste para superavaliação, que é para verificarmos se os registros foram feitos por valor maior do que a transação, do que está constando na transação realizada. Temos os testes de transações e saldos, para a gente somar e identificar os saldos de cada conta. Temos a revisão analítica para identificar aquelas irregularidades ou aquelas situações atípicas que foram realizadas pela empresa e que elas foram registradas. E de posse de todas essas, depois que você aplicou todos esses procedimentos e coletou diversos dados, você tem provas suficientes para poder fundamentar o seu julgamento. E essas provas são chamadas de evidências. Então, essas evidências podem ser classificadas de 4 maneiras. Evidência física de uma determinada atividade, através de um mapa, através de uma fotografia, através de um gráfico. Nós temos a evidência documental, que são os recibos, os contratos, os cheques, as notas fiscais. Nós temos as evidências testemunhais, que são as respostas dos questionários e das entrevistas realizadas, e temos a evidência analítica, que são os cálculos que o auditor faz para conferir se o que foi registrado foi pelo valor correto. Então, ele confere os cálculos, ele faz comparação entre transações e registros e correlações entre um departamento e outro em relação a uma determinada informação. Aí, de posse de todas essas evidências, aí o auditor vai sentar, avaliar, revisar tudo que ele obteve de dados para poder julgar, apresentar, então, o seu relatório de auditoria ou o seu parecer de auditoria. E aí, temos lá na nossa plataforma a pergunta do fórum para você responder e a tarefa dessa disciplina. Então, há bons estudos e aguardamos vocês no próximo momento.